Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. A palavra de Deus nos ensina: não te intimide diante deles, porque eu sou contigo. E você pode me perguntar assim: irmão, mas aonde está esse versículo? A partir de agora eu não vou mais citar o versículo. Eu vou citar o livro que você deve ler até que você veja essa palavra. Porque tem muito vagabundo que a gente cita o versículo e ele lê: ah, tá bom, glória a Deus. Gente que não quer saber de conhecer a palavra de Deus, gente que não quer saber de ter compromisso com Deus, gente que não recebe a bênção de Deus, porque é preguiçoso, porque é sem vergonha, porque não se esforça. A palavra de Deus é muito clara, e eu vou citar o capítulo dessa vez para que você leia que nós devemos nos esforçar. Josué, capítulo 1. Mas o Senhor manda não nos intimidar diante dos nossos inimigos. Você já reparou como nós estamos vivendo sob pressão? Você vai trabalhar, é a cobrança do chefe, é a cobrança do outro, é a cobrança de não sei quem, é fulano tentando te derrubar, é a pressão do trabalho que você tem que terminar, é o dinheiro, é a conta que não dá para pagar. Então, a todo instante, nós temos que lidar com pressão. E a pressão fisicamente descrita, do contexto físico da questão, a definição física, pressão é força sobre área. Você que gosta da parte física, matemática, você sabe que pressão é o resultado da força sobre uma área. E você pode estar se perguntando: irmão, mas o que tem a ver a física com a pressão na minha vida? É fácil. As pessoas exercem uma força externa contra você, uma força psicológica. É aqui que eu gostaria de entrar. E essa força psicológica, se nós não aprendermos a lidar com ela, nós enlouqueceremos. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o que. E a gente nunca dá conta de fazer tudo que tinha que fazer. Porque nós somos limitados. A nossa vida não é só trabalho. A nossa vida não é só estudo. A nossa vida não é só Deus. Por quê? Porque o religioso é assim. Ele fica o dia inteiro na igreja, deitado lá, orando, e não quer trabalhar. Ele não quer ajudar o pobre. Para ele, a relação com Deus é resumida a ir à igreja. Então Deus não quer que você fique 24 horas na tua casa. Ai, Senhor, como eu te amo. Deus quer que você levante de manhã cedo, que você vá trabalhar. O apóstolo Paulo disse: quem não quer trabalhar, que não coma. Então perceba que Deus, Ele quer que você viva uma vida normal. Essa palavra é linda. Está em Lucas 17. Onde ele diz que o reino de Deus, ele não vem ostensivamente. Não vem ostensivamente. O que é ostensivamente, irmãos? De forma exagerada. É aquilo que você vê na religião, é o reteté, revelação, obra de macumbaria sendo desfeita, campanha do monte, campanha das orações, uma coisa ostensiva para chamar a atenção. Você tem que começar a ler o dicionário português, meu amigo, para que você possa entender a palavra de Deus. Nós estamos vivendo no Brasil e as pessoas não conhecem a língua portuguesa, então eu não tenho o que falar para pessoas assim. Porque se a pessoa mora no Brasil e não conhece a língua portuguesa, como que eu vou ensinar para ela a Bíblia? Como eu vou ensinar para essa pessoa? Não dá, meu amigo. Não dá. A pessoa não quer nem ter o trabalho de estudar o que significa a palavra bíblica, ostensiva. A pessoa não quer saber o que é ímpio. Ah, o que é ímpio? Eu vi na Bíblia, mas não sei o que é. Vai pegar o dicionário português e vai estudar. Então o reino de Deus, ele não vem de forma ostensiva. Ele vem de uma forma humilde, tranquila. Ninguém vai saber que você é cristão. As pessoas vão olhar pra você e vão falar assim: pô, esse cara aí, ele não fala de mulher. Esse cara aí não fala palavrão. Esse cara aí é todo certinho. E esse cara é um saco, esse cara é enjoado. Não posso fazer nenhuma piada pra ele que ele não ri, ele não acha graça de nada, cara enjoado. Então o reino de Deus, ele não vai chegar pra você com um terno e uma gravata, com alguém dizendo pra você que Jesus está voltando. O reino de Deus, ele vai chegar pra você através de um chamado.
para que você se arrependa dos seus pecados e que você comece a obedecer à voz do Deus da Bíblia. Porque o que está escrito é a verdade. A palavra de Deus ensina o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você pode se perguntar, mas o que é a verdade? Todo mundo diz que a verdade pode ser muita coisa. Cada um tem a sua verdade. Não é assim que as pessoas dizem? O diabo fala isso. Mas quando você pega a sua Bíblia, em João 14:6, João capítulo 14, versículo 6, você vê que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ou você adquire uma forma verdadeira de viver, obedecendo aquilo que Jesus mandou através da Bíblia, para que você possa se chegar a Deus, ou você insiste em viver essa vida vagabunda, mentirosa, sem vergonha, que você vive, e você vai continuar longe de Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Para quê? Para que nós cheguemos a Deus. Porque ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não sou eu que estou dizendo isso. Se você pegar a sua Bíblia em João 14:6, você vai ver. Então as pessoas estão querendo viver suas vidas longe de Deus. As pessoas estão querendo resolver os seus problemas. As pessoas estão sofrendo influências externas. Elas estão se intimidando, estão enlouquecendo com as pressões externas, porque elas não sabem ter um relacionamento com Deus. Essa força psicológica que é exercida contra você: você tem que estudar para você ser alguém na vida, você tem que trabalhar para você ter um salário, você tem que ter não sei o que para não ter não sei o que lá. Esse tipo de pressão, ela é boa, contanto que você saiba lidar com ela. E como é saber lidar com a pressão? É você trabalhar a cada dia em busca daquilo que você sabe que você tem que fazer. Eu tenho que ser alguém na vida? Tenho. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Tem que trabalhar. Então vai trabalhar. Eu tenho que ser alguém na vida? Tenho. O que eu tenho que fazer? Estudar. Então vai estudar. Agora tem gente que diante da pressão fica parado, faz nada. Cria um mundo de ilusões e ele começa a viver naquele mundo para fugir da realidade. São pessoas que sabem que tem que estudar, sabem que tem que trabalhar, mas ficam postergando. O nome disso é procrastinação. É adiar aquilo que você tem que fazer hoje. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Quando vê, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 5 anos. Aí aquela pessoa tá ficando velha, tá perdendo tempo, e a vida dela continua a mesma porcaria. Talvez eu esteja falando com você que tá me ouvindo. Há quanto tempo a sua vida continua a mesma coisa? Será que você tem vivido a mesma vida há 2 anos? Há 5 anos? Há 10 anos? Há 20 anos? Será que a sua vida não muda? Meu amigo, está na hora de você repensar a sua atitude. São as nossas atitudes que transformam a nossa vida. Nós temos que ter um relacionamento com Cristo. Nós temos que estar firmes na presença de Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Você não pode achar que você pode servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Eu amo a Deus, mas eu estou na masturbação. Eu amo a Deus, mas está tirando foto sensual, querendo aparecer na internet, colocando nas redes sociais. Mas eu amo Deus, mas é fofoqueira, fofoqueiro, sem vergonha, imoral, safado, pilantra, cheio de ódio no coração, cheio de vingança. Só pensa em dinheiro, tudo é dinheiro. Só pensa em carro, restaurante, viagem. Não pensa em ajudar o pobre. Não pensa em ler a Bíblia. Não pensa em ser santo. Não pensa em praticar aquilo que está na Bíblia. Essa é a maior prova de que você é um filho do diabo. Jesus disse em João: não ameis o mundo e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a soberba da vida passa, a soberba da carne passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, ele sabe lidar com pressões. Aquele que sabe fazer a vontade de Deus, ele não peca. Ele sabe dizer não ao pecado. Como eu mandei no estudo para vocês ontem, e agora nós estamos mandando vídeos diários, mostrando para vocês que a nossa vida não é nada. Você pode estar andando de carro e um acidente acontecer e você morrer.
Você pode estar passando na rua, começar um tiroteio e você ser atingido, tomar um tiro na cabeça, um tiro no coração. Você pode estar passando na rua e um doente psiquiátrico da rua, um morador de rua, pode pegar uma faca e cravar no teu pescoço. Você pode estar na sua casa e sua casa ser invadida por bandidos. Você pode estar no shopping passeando e o shopping ser assaltado e começar a ter um tiroteio lá dentro. Eu tô falando alguma mentira aqui? Será que eu tô falando alguma mentira ou eu tô falando a realidade que você não quer enxergar? Porque o diabo faz você crer que as coisas não vão acontecer com você. Mas a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então todos os dias nós estamos mandando vídeos impactantes para lembrar a você que você não é nada. E que se você está vivo pela misericórdia de Deus. E você tem vivido a sua vida sem agradecer a Deus pela sua saúde. Você tem vivido a sua vida sem agradecer a Deus pelo seu alimento. Você tem vivido a sua vida reclamando da vida, murmurando, dizendo que a sua vida é um inferno. Meu amigo, Satanás está com as duas mãos nos seus ombros. Porque a culpa da sua derrota é tua. Ah, mas Deus não me abençoa. Claro, você é um vagabundo, uma vagabunda, que não faz nada da vida. É mentiroso, sem vergonha, não tem caráter. É arrogante, soberbo. Só pensa em dinheiro, ganância. Tá no pecado. E ainda tem aqueles que fumam, que bebem, que usam drogas, que roubam, que matam, que maltratam animais, que maltratam famílias, que desviam dinheiro. Gente que faz a vontade do diabo, dizendo assim: ah, como eu amo ao Senhor. Certa vez eu visitei um presídio, e uma coisa característica de todos os presos é ter uma tatuagem dizendo: Jesus, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Rei dos Reis. Todos os presos tinham essa tatuagem, e eu perguntei para eles: por que vocês têm essa tatuagem? Ah, porque nós amamos Jesus. Mas vocês têm tatuagem de Jesus e fizeram o que vocês fizeram? Se vocês amassem Jesus, vocês teriam tatuado as leis de Deus no seu coração para que vocês procedessem como Jesus mandou. Porque Jesus não mandou você roubar ninguém. Jesus não mandou você matar ninguém. Jesus não mandou você pedir dízimo de ninguém. Jesus não mandou você ir para igreja nenhuma. Qual foi a igreja que Jesus foi? Jesus sabia ser a igreja, porque 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, Hebreus capítulo 3, Atos 17, 23, 25, Lucas 17, enfim, ensina que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não vem ostensivamente. Ele é manifestado de uma forma humilde. São as nossas ações que vão dizer aquilo que nós somos diante de Deus. Não é uma tatuagem que vai dizer que você ama a Deus. Ah, mas eu tenho uma foto de Jesus no meu quarto. Errado. Êxodo 20 ensina que nós não devemos fazer imagem de nada. Nem do que há na terra, nem do que há no céu, nem do que há debaixo da terra. Esse é um grave pecado que as pessoas cometem. Aí imprime uma foto de Jesus, coloca no quarto. Esse Jesus do Google, com cara de palhaço, com cara de bobão. Porque o Jesus da Bíblia está descrito em Apocalipse capítulo 19. Você conhece? Leia a sua Bíblia, meu amigo. Vai lá ver como Jesus é. Jesus é poderoso. Ele não é esse vagabundo com cara de chorão, não. Ele não é esse sem vergonha aí, com olhinho claro, cabelinho liso, sorrindo para todo mundo. Leia Isaías 53. Veja lá o que ele passou. Aí eu tô pregando a Bíblia. Aí a pessoa fica chocada. Meu Deus, mas como que ele fala assim do Jesus? E aí eu te pergunto, como que você vive assim pro Jesus verdadeiro? Salafrário, pilantra, não quer saber de ler a Bíblia, não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado. Quer tatuar Jesus no braço, mas não quer tatuar as leis de Deus no coração. Quer dizer que ama a Deus com os lábios, mas com atitudes é abominável e incapaz de qualquer boa obra, como ensina Tito capítulo 1, versículo 16. Então as pessoas estão vivendo uma enganação, meu amigo. Ou você escolhe continuar sendo enganado, ou você toma vergonha na cara e abandona o pecado e começa a fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas estão fazendo pressões externas. As pessoas estão enlouquecendo. Aí tem que trabalhar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o quê. Quem foi que te disse que você tem que fazer tudo isso? Você tem que ter maturidade. Você tem que ter o Espírito Santo para que você aprenda a lidar com as pressões. Você não pode achar que você vai conseguir andar sozinho sem Deus. Você não vai conseguir, você vai perecer, você vai morrer. Todos os dias nós pregamos a palavra de Deus para vocês e nós fazemos questão de lembrar vocês o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Quando Deus diz, olha, ele fala, vede, eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte.
Se você obedecer os meus mandamentos, eu vou te abençoar. Mas se você não observar os meus mandamentos hoje, certamente morrerás. Deus está propondo para você uma nova vida, uma vida santa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, nos ensina: sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Mateus capítulo 5 ensina: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. A nossa missão nessa terra é vencer nossas imperfeições a cada dia. O santo de Deus, ele nunca será perfeito, mas ele estará em um processo contínuo de transformação da mente, não se conformando com as coisas desse mundo, mas conhecendo a cada dia qual é a boa e perfeita vontade de Cristo Jesus. Isso está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus que eu comecei a pregar para vocês sobre as pressões, que nós não devemos nos intimidar diante das pessoas. As pessoas vêm cobrar você: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas querem colocar estresse na sua cabeça. São demônios. Demônios querendo dizer para você o que você tem que fazer. Demônios que não querem dar paz para sua mente. Demônios que cobram você: você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O demônio nunca te cobra: você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Qual foi o dia que o demônio cobrou você? Vai dizer assim: olha, você está afastado de Deus, hein? Você tem que ler a Bíblia. E você vai se masturbar? Olha, Deus está vendo, hein? Para com isso. Qual foi o dia que o demônio fez isso na sua vida? O demônio deixou a sua Bíblia de lado. O demônio, ele tem impedido as suas orações. Ele tem impedido que você chegue a Deus e fale assim: Deus, me perdoe pelos meus pecados. Deus, me perdoe pela vida miserável que eu tenho vivido. Porque o demônio sabe que quando você se arrepende dos seus pecados, a graça de Deus desce sobre você e você recebe o perdão e você começa a andar com o Espírito Santo, caso você realmente esteja disposto a abandonar o pecado. Porque tem aquele religioso vagabundo que vai para a igreja, aí ele fala assim: ai, Jesus, me perdoa pelos meus pecados. E aí dentro da igreja ele está no celular, falando safadeza com outras pessoas. Dentro da igreja ele está olhando para as pessoas, olhando para o corpo da menina. É a menina que está olhando para o marido da outra, o namorado da outra. Então esse é um meio religioso, é um meio demoníaco. É o meio onde prevalecem as obras do diabo, onde as pessoas não têm temor a Deus. As pessoas não respeitam a Deus. Elas alimentam os desejos dos seus corações, como ensina 2 Tessalonicenses capítulo 2. Elas estão jogadas na operação do erro, porque o próprio Deus enviou uma força que os extravia, fazendo-os crer na mentira, porque tornaram por odiosa os mandamentos do Senhor. Se você não quer obedecer a Jesus Cristo, como Ele manda, renunciando-se a si mesmo, vivendo uma vida longe do pecado, tudo bem. O diabo vai arrumar uma religião para você. Ele vai permitir que você seja um homossexual religioso, que você seja um vagabundo religioso, que você seja um mentiroso religioso. Eu sou mentiroso, sem vergonha, metido com prostituta, desvio dinheiro, só penso em dinheiro, não tenho respeito por ninguém, não ajudo o pobre, odeio o preto, odeio o pobre. Mas você está lá na igreja, cheio de ódio no coração, cheio de racismo no coração, mas tem uma igreja que te aceita. A religião, ela aceita o homem como ela é, mas a palavra de Deus não, meu amigo. A palavra de Deus é clara: sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Você não pode querer obedecer a Deus sendo racista. Você não pode querer obedecer a Deus sem olhar para o pobre e para o necessitado. Você não pode querer obedecer a Deus se você é vaidoso, se você tem cobiça no coração, se você tem ódio, ganância, inveja, soberba. Se você está no homossexualismo, você tem que abandonar isso. Por isso ele disse: aquele que quer vir a mim, renuncie-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me de perto. E aí quando Jesus disse isso, todo mundo saiu de perto dele. Por quê? Porque ninguém está disposto a abandonar o pecado. Não se engane, meu amigo, você está fazendo as obras do diabo. As pessoas externas, elas vão te destruir. Essa palavra está vindo do trono da graça de Deus para falar com você que está me ouvindo. Você que não tem pregado o evangelho, você que não tem obedecido a Bíblia, você que não tem vivido uma vida santa, você que está vivendo no pecado, pegue seu dicionário português e estude essas palavras que eu vou dizer agora. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. É importante lembrar, meu amigo, que se você não vencer essas obras da carne, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Você vai ser morto e lançado ao inferno. Porque é isso que a Bíblia promete para todos aqueles que não querem abandonar o pecado. Não pense você que nós estamos tranquilos. Estamos em guerra. E a guerra é contra o diabo. A guerra é contra o pecado.
A guerra não é contra seu pai, contra sua mãe, contra seu irmão, contra seu amigo que falou mal de você. A guerra não é contra o seu chefe que te perseguiu. A guerra não é contra as pessoas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ensina que a nossa guerra é contra o diabo. E nós declaramos guerras ao diabo quando abandonamos o pecado. Quando decidimos no nosso coração abandonar o pecado e fazer a vontade de Deus. É nesse momento que a glória de Deus começa a resplandecer sobre você. Como ensina Isaías capítulo 60, a partir do versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus está sobre ti. Estou aqui pregando a glória de Deus, meu amigo. Se você quer continuar vivendo uma mentira, tudo bem, não há problemas. Você pode continuar vivendo a sua mentira, mas eu quero que você saiba que o salário do pecado é a morte. E você vai pagar muito caro pela sua escolha. Você que ouviu essa mensagem, você não tem mais escolha. Ou você muda ou você morre. Porque você ouviu o verdadeiro evangelho. Você ouviu o verdadeiro chamado. Você já está condenado. Ou você será salvo ou você será condenado. O evangelho verdadeiro, ele é assim. Ou ele cura ou ele traz ódio. Ou ele liberta ou ele traz ódio. Porque as pessoas que amam o diabo, elas sentem ódio da verdade. E todo aquele que você levar essa mensagem adiante e que ele não quiser saber de Deus, ele vai te xingar, ele vai te bloquear, ele vai te excluir. Ele vai falar mal de você, ele vai parar de falar com você. Ele não vai aceitar essa palavra porque ele ama o diabo. João 8,47 ensina isso. Quem é de Deus ouve o que é de Deus. Quem não é, não ouve. Faça o teste e você vai ver. Até aqui me entregou o Espírito Santo. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 719616. Esse é o nosso WhatsApp, Jesus Não Mente, para que você receba estudos bíblicos diários. 021 981 719616. Você menininha vaidosa, você rapazinho, viciado em videogame, masturbação, você que está casado em masturbação, tome cuidado. Tome cuidado. O diabo está observando você o dia inteiro. E ele vai lançar uma desgraça sobre teu pai, sobre a tua mãe, sobre teu filho, sobre tua filha. E aí você vai se lembrar das minhas palavras. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.400 pregações para abençoar a sua vida. Tudo gratuito. Você não vai pagar nada. O homem de Deus, ele nunca vai cobrar um centavo para pregar a palavra de Deus. Se ele tiver que pagar para fazer a obra de Deus, ele vai pagar. O homem de Deus, ele é de Deus. Ele não é do mundo. E Deus não vai cobrar nada para que você se volte para ele e para que ele te abençoe. Porque como está escrito no livro de Pedro, o preço foi pago. E esse preço foi o precioso sangue de Jesus. Porque não fomos resgatados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do Filho de Deus. Acesse a nossa rádio em www.jesusnaumente.net. Ouça a nossa programação. Alimente-se com a pura e perfeita palavra de Deus e a sua vida será transformada. Eu peço que você passe esse áudio para todas as pessoas que você tiver no seu contato. Eu peço que você coloque esse áudio nos grupos que você participa. Vamos juntos anunciar o Evangelho da Graça, para que possamos resgatar as almas que estão perdidas e aprisionadas nas mãos do diabo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido, minha querida. Eu não sei quem você é, mas essa palavra, ela foi completamente para você. E Deus está te colocando contra a parede. Deus está fazendo você tomar uma atitude. Porque até então, a sua vida tem sido uma ilusão, uma enganação. E Deus está observando isso. Então preste muito atenção na sua forma de viver a partir de agora. Porque se você não tomar vergonha nessa cara e abandonar o pecado, certamente você vai morrer. Fique na paz enquanto você pode, porque em breve você não poderá.